transcorrido o tempo jubilar e agora, RCC. Nos primeiros 50 anos, o Senhor fez chover chuvas de outono sobre a renovação carismática católica, que a partir dos 50 anos, Ele passaria a derramar chuvas da primavera. Então o Senhor diz para nós, agora, após 50 anos, eu derramo sobre a renovação carismática católica chuvas da primavera para o amadurecimento dos frutos, para o florescimento das plantas, para uma colheita abundante. E esse amadurecimento dos frutos e essa colheita abundante virá por meio da oração pessoal e da formação. Venha se formar com a gente! Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Que o Espírito Santo te ajude nesse momento a aproveitar da melhor maneira possível dessa formação. Bom, nós estamos aqui agora para dar continuidade, essa é a segunda parte do ensino a respeito da missa parte por parte. O Onis falou a respeito da primeira parte, né? Nós podemos considerar uma grande divisão na missa em duas partes. A primeira parte é considerada a celebração da palavra, né? Antigamente era chamado de missa dos catecúmenos, aqueles que se preparavam para ser batizados. Então, e a segunda parte é o que nós vamos falar agora, que é a liturgia eucarística. Nós estamos agora passando para aquilo que é o mais precioso dentro da nossa liturgia. A liturgia, ela toda é voltada para a Eucaristia. Tudo aquilo que a gente vive na liturgia, desde o momento em que a gente se prepara para ir até a missa, do momento que a gente está se preparando para sair de casa, para ir à missa, sentar no banco e fazer as primeiras orações, e tudo que a gente vive na liturgia nos prepara para esse momento. E é por isso, por esse cuidado, por esse zelo que a igreja na Idade Antiga tinha com a Eucaristia e com essa liturgia, é que a missa se dividia nessas duas grandes partes. Como o Rones diz, na primeira parte, os catecúmenos, qualquer pessoa poderia participar da celebração da palavra, porque era uma celebração catequética, né? O padre fazia uma catequese. Primeiro fazia-se a leitura, né? Todos os ritos iniciais, depois fazia-se a leitura de um livro do Antigo Testamento, depois do Salmo, depois do Novo Testamento, e depois a leitura do Evangelho, e depois o comentário do padre, né? A homilia. Era uma oportunidade que o padre tinha para converter as pessoas, ensinar, orientar, e enfim. E quando terminava a homilia, os catecúmenos, aqueles que ainda não tinham sido batizados, embora estivessem se preparando para serem batizados, ainda não fazia parte do corpo dos fiéis. Então essas pessoas eram convidadas a se retirar da igreja por conta desse grande zelo que a igreja tinha com essa parte. Era tratado como uma coisa secreta, né? Que só aquelas pessoas que eram batizadas, era reservado para as pessoas que realmente eram fiéis. Hoje nós praticamente temos uma banalização dessa palavra fiel, né? Mas aquelas pessoas realmente que eram fiéis, que passaram por todo o tempo, né, de preparação enquanto eram catecúmenos, lembrando que a preparação do batizado, essas pessoas que eram catecúmenos, elas ficavam às vezes por anos se preparando, né? Levavam quase a vida inteira, dependendo da pessoa, para enfim poder ser batizada e chegar a poder participar dessa liturgia eucarística. Então, é esse momento que nós estamos vivendo, que você possa agora aproveitar, como eu disse, pedir ao Espírito Santo que te ajude a aproveitar o máximo de tudo isso que nós vamos falar aqui, né, para que você entenda
e possa viver a maravilha da Eucaristia, entendendo cada passo, né? Cada passo que existe dentro dessa liturgia eucarística. Para isso, eu vou usar o Missal Romano, né? Esse é o Missal Romano, e eu vou, a partir dele, né, fazer a leitura e fazendo os comentários para que você possa entender exatamente aquilo que o padre celebra. Eu disse no introdutório que o Missal Romano, né, ele tem os escritos em pretos, que é aquilo que o padre fala, e as rubricas, que é o vermelhinho, são as rubras menores, né, as rubricas, aquilo que se deve fazer. Então, o padre, ele celebra aquilo que está no missal e fala aquilo que está em preto e faz aquilo que está em vermelho. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Então, como eu disse, né, após a homilia, o povo era retirado da igreja, os catecúmenos eram retirados da igreja, e aí depois disso já começava com a profissão de fé, né? Era preciso que a pessoa fosse iniciada, né, para que ela pudesse saber. Uma pessoa que porventura estivesse, né, como acontece hoje, passando por uma cidade e resolvesse entrar numa missa sem saber aquilo que estava acontecendo, o padre chamava a pessoa e falava: você de fato é católico? Você professa a nossa fé? Qual que é a sua fé? E a pessoa era convidada a recitar a profissão de fé, eu creio, né, o credo. E depois as preces da comunidade, e aí então a gente chega propriamente dito na liturgia eucarística. Vamos lá. A liturgia eucarística começa com a preparação das ofertas, das oferendas. E aqui no missal já vai começar falando como é que deve ser, né, essa preparação das ofertas. Vai falar assim, ó: inicia-se o canto do ofertório enquanto os ministros colocam no altar o corporal, o sanguíneo, o cálice e o missal. Esse missal. Convém que os fiéis manifestem a sua participação trazendo o pão e o vinho para a celebração da Eucaristia ou outros dons para o auxílio da comunidade e dos pobres. A procissão de entrada, né, dessas ofertas, essa procissão das ofertas, a princípio, aqui o missal diz que se a comunidade mesmo pegue o pão e o vinho e leve até o altar, né, entregue nas mãos do presbítero, para que ele possa levar ao altar para que seja consagrado. E também, aqui no missal vai dizer que as pessoas podem oferecer outras coisas, outros dons. Esses dons podem ser coisas materiais. E na antiguidade, realmente eram coisas materiais. Coisas que as pessoas produziam. Às vezes a pessoa produzia mandioca, levava mandioca. Ela produzia milho, ela levava um saco de milho. Ela tinha galinhas, ela levava uma galinha, né? E é exatamente por esse motivo que quando o sacerdote ele coletava, ele pegava essas coisas da mão da comunidade, exatamente por isso, né, que ele pegava todas essas coisas, a mão dele estava suja. A mão dele ficava suja mesmo. E é por esse motivo que o sacerdote depois, logo depois das ofertas, ele vai lá e lava as mãos. Naquele caso, ele lavava as mãos porque a mão realmente estava suja. Hoje, as ofertas que são trazidas são coisas, né, normalmente são o pão, o vinho e os paramentos, né, os objetos litúrgicos, a galeta, as galetas e outras coisas que porventura pode, né, serem trazidas no ofertório. Também as comunidades elas podem oferecer outras coisas, né? Assim, às vezes a comunidade ela precisa de um violão, o sujeito que é um músico ele leva um violão, a comunidade precisa de cestas básicas, né? O povo precisa, aqui vai dizer que o sacerdote toma nas mãos aquilo que a comunidade precisa. O povo leva aquilo que a comunidade está precisando. Então, é nesse momento que se leva. O sacerdote de pé toma a patena, né, depois de receber, ele vai e purifica as mãos, e depois disso
né, vai dizer aqui que toma a patena com o pão e, elevando um pouco sobre o altar, reza em silêncio. É uma oração, né, eu vou colocar algumas orações aqui que o padre faz em silêncio, que a gente não sabe, são belíssimas. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Então, aquele pão que é ofertado na procissão das oferendas, ele vai falar a respeito disso, né, que vai tornar o pão da vida. Em seguida, coloca a patena com o pão sobre o corporal. E aí vai falar aqui que se não tiver música, se não tiver canto, o padre pode falar essas palavras, né, em voz alta. E depois termina dizendo: bendito seja Deus para sempre. Aí, continuando, o diácono ou sacerdote derrama o vinho e um pouco d'água no cálice, rezando em silêncio. É aquele momento que normalmente o coroinha ou o acólito pega lá na credência as galetas e entrega para o padre, e aí ele vai fazer, né, colocar um pouquinho de cada no cálice e vai rezar isso em silêncio. Pelo mistério desta água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. E aí depois, em seguida, o sacerdote toma o cálice e, elevando um pouco sobre o altar, reza em silêncio. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. E aí vai dizer aqui no missal, na rubrica, coloca o cálice sobre o corporal. Se não houver canto ou ofertório, poderá o sacerdote também recitar essa oração aqui em voz alta, né? E aí no final termina: bendito seja Deus para sempre. E aí mais uma oração que ele reza inclinado e em silêncio, de coração contrito e humilde: sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Nesse momento que vai dizer que vos agrade, Senhor, nosso Deus, eu me lembrava uma coisa que eu queria ter falado já, que a missa, nós rezamos para Deus. Nós rezamos a missa para Deus. Nós rezamos para Deus por Jesus Cristo. Porque Deus nos deu o seu Filho Jesus. Então nós rezamos agradecendo, louvando, bendizendo a Deus por Jesus. E com a ajuda, com a intercessão, com a ação do Espírito Santo. Então, na Santíssima Trindade, né, nós rezamos contemplando a missa na Santíssima Trindade, mas a missa é rezada para Deus, por Jesus, pela intercessão do Espírito Santo. Continuando, se for oportuno, é o momento que vai se incensar as oferendas no altar, e depois o diácono, o ministro, incensa o sacerdote e o povo. No momento que o sacerdote vai incensar o povo, ou o diácono, no caso, pode ser o acólito também, né, que faz as vezes do diácono, alguns pedem para que o povo levante. Se não pedir, você saiba que é o momento de se levantar, porque você se coloca disposto, né, de pé, em alerta, porque o incenso, quando o padre, ou o diácono, ou o acólito incensa as coisas, o incenso tem, né, o simbolismo de purificação e de elevação das orações. Então, quando você é incensado, você é purificado e as suas orações, os seus pedidos são elevados ao céu com a fumaça. O sacerdote de pé ao lado do altar lava as mãos, dizendo em silêncio: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pensamentos. Nesse momento que o padre lava as mãos, que eu dizia, né? Que ele pegou as ofertas e tal, e aí ele vai lavar as mãos. Quando o padre está lavando as mãos, é o momento de você exatamente se perguntar aquilo que você está oferecendo, né? Aquilo que você está oferecendo a Deus, já que a missa é celebrada a Ele. Aquilo que eu trago, às vezes eu não trouxe uma oferta
eu não trouxe uma oferenda, um dom, né, que entrou lá na procissão das oferendas, mas aquilo que eu trago para oferecer a Deus, aquilo que eu ofereço da minha vida a Deus, né? Ofereço o meu trabalho, ofereço o meu sacrifício, ofereço aquilo que eu estou vivendo, ofereço o sofrimento que eu tenho vivido ou que a minha família tem vivido, aquilo que você oferece. Então, naquele momento que o padre lava as mãos, que você se pergunte: o que eu estou oferecendo para que o padre lave as mãos nesse momento, que ele tenha que lavar as mãos? É um momento de reflexão pessoal sua, que você deve, de forma bem objetiva, oferecer alguma coisa. Quando o padre lava as mãos, você deve se perguntar: o que eu estou oferecendo para que o padre lave as mãos nesse momento? No meio do altar e voltado para o povo, estendendo e unindo as mãos, o sacerdote diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, ou orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, uma mais bonita do que a outra. Isso é um diálogo do padre com o povo. Nesse momento, o povo responde para o padre. Então, receba o Senhor. Está falando para o padre, não está falando para Deus. Não é como se a pessoa estivesse com a oferenda na mão, né? E eu já vi algumas pessoas cometendo esse erro, que os fiéis, eles trazem as oferendas e aí se colocam de frente do altar com as oferendas, né? E às vezes com as cestinhas, com as ofertas, e elevam assim, virados para o altar, como se oferecessem a Deus e dizem: receba, ó Senhor, esse sacrifício. E na verdade não é isso, aqui é um diálogo com o padre. Então o padre diz essas orações que eu disse: orai, irmãos e irmãs, e aí o povo responde: receba o Senhor por tuas mãos, as mãos do padre, este sacrifício para a glória do seu nome, o nome de Deus, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Então essa é uma parte que existe alguma dúvida, existe alguns erros, mas é exatamente isso. Isso é um diálogo do povo com o padre. O povo responde para o padre e não fala diretamente com Deus. Tá? Continuando, logo depois a gente já vai para a oração eucarística em si, né? E a primeira coisa que a gente reza é o seguinte: o sacerdote de braços abertos vai dizer: Senhor esteja convosco, e o povo responde: Ele está no meio de nós. Erguendo a mão, o sacerdote prossegue, coração ao alto. Então ele faz assim, corações ao alto. E o povo, nosso coração está em Deus. O sacerdote com os braços abertos acrescenta: demos graças ao Senhor nosso Deus. E o povo responde: é nosso dever e a nossa salvação. É interessante que às vezes a gente quer copiar o padre, né? Em um ato de fidelidade. A gente acha que aquilo que o padre faz, a gente também deve fazer. E sim, algumas coisas deve fazer e algumas coisas não deve se fazer, porque é próprio do padre. Assim como algumas orações que são próprias do padre, é próprio do padre alguns gestos, e é por isso que está aqui aquilo que o povo faz e aquilo que o sacerdote deve fazer. É nosso dever e salvação. O sacerdote de braços abertos continuou o prefácio, ao final une as mãos e como o povo, não, esse é o santo. Então, logo depois desse pequeno diálogo aqui, a gente vai para o prefácio. O que é o prefácio? O prefácio é aquela oração, né, que tem antes exatamente do santo. E aí vai dizer assim, ó, eu peguei aqui, tem 60 prefácios, né? Tem um prefácio para cada situação. Eu estou aqui com um jornalzinho que não é o semeador, é a igreja em oração, e isso aqui
é a solenidade da Epifania do Senhor. Então aqui ele vai usar, ele vai dizer aqui que o prefácio da Epifania do Senhor, ou seja, para essa celebração, para essa solenidade, tem um prefácio especial, e tem muitos prefácios em ocasiões especiais. Tem na ocasião da Páscoa, tem na ocasião do Advento, tem na ocasião da Quaresma, tem na ocasião de muitas ocasiões. E aqui eu peguei o prefácio do Natal, né, que é bastante conhecido. Vai dizer assim: o Senhor esteja convosco, ou responde, né, um diálogo. Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, a nosso dever de salvação. Esse diálogo que eu acabei de dizer. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, por Cristo, Senhor nosso. E aí sim vai começar a diferença do prefácio. Ó. Ele, no mistério do Natal que celebramos invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Está vendo que aqui vai fazer uma menção especial àquela celebração que se está fazendo, aquela data especial que se está fazendo naquele dia. Né? E depois que faz toda a leitura desse prefácio, que também é curto, né? Ele no mistério do Natal, que celebramos invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes de todos os tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído. Gente, é muito bonito. Se a gente prestar atenção em tudo aquilo que o padre diz, né, sem pressa, sem correria, sem ficar olhando no relógio, sem ficar olhando para o outro, né, sem imaginar, se a gente concentrar de fato em todas as palavras proferidas pelo sacerdote e principalmente aquilo que a gente diz, é muito bonito. A gente não precisaria de equipe de liturgia para deixar a missa mais bonita, a gente não precisaria de um coral que cante e que faça muito bonito, né? A missa, a celebração da Eucaristia, pura e simples, é muito bonita, muito rica, muito cheia de significado, né? Restaurado a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. Olha que bonito. E por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz, e a gente canta o santo, né? Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. Inclusive as músicas, né, do santo tem que ter isso dito lá, né? E aí a gente canta o santo. Canta o santo 3 vezes porque na língua, né, originária não tinha superlativo. Não, a gente poderia dizer santíssimo, né, mas como não tinha nessa língua o superlativo, canta 3 vezes santo, santo, santo. Algumas línguas, né, o hebraico, por exemplo, tem muitas palavras, né, que a gente usa e não sabe, que não tem tradução. O amém não tem tradução, é universal. O aleluia também não tem tradução. É lá do hebraico, é a língua de Jesus e não tem tradução, e a gente acaba usando. Certo? Depois disso, nós já vamos, né, para estou pegando aqui no missal, a oração eucarística. Ó, só mostrar para vocês, essa aqui é a oração eucarística número 3. É uma bem comum que a gente usa bastante. Tá? Oração eucarística, nós temos 13 orações eucarísticas. E muitas vezes, quando é uma oração eucarística que a gente conhece pouco, a gente é pego no contrapé, né? Porque a gente está acostumado a responder em cima da oração eucarística número 3 e acaba às vezes sendo pego no contrapé. Falando um pouco sobre a oração eucarística, continuando depois do santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e seu Pai, né, o sacerdote, braços abertos, dizendo: ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Está vendo como que a gente começar a prestar atenção? A gente vai percebendo que a missa é celebrada para Deus. Começa a prestar atenção agora, né? Tudo que a gente vai, essas orações, ela é dirigida à pessoa de Deus, por Jesus, mas para Deus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte
do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. A gente deveria tirar um tempo, um dia para estudar essa oração só. A gente deveria tirar um tempo, um dia da nossa formação para estudar uma oração dessa que é riquíssima, que é belíssima e que tem, né, muito ensinamento teológico para nós. E às vezes a gente fala, né, ou ouve o sacerdote falando como quem ouve o rádio, né, sem muita pretensão. E aí o povo clama, né, responde: santificai e reuni o vosso povo. Une as mãos e estende sobre as oferendas, dizendo: por isso nós os suplicamos, e nesse momento o povo se ajoelha. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. O padre, ele tem as mãos ungidas, né? Independente de quem seja o padre, dos pecados que ele tenha, que ele, né, possa ser a pessoa que for, mas as mãos dele foram ungidas, e essas mãos ungidas, elas têm o poder da consagração. Somente elas, as mãos consagradas do presbítero, do padre ou do bispo, que tem o poder da consagração. E é por isso que quando ele coloca as mãos sobre as oferendas, a gente vai se colocar diante de um mistério, que é o cerne da nossa igreja, que é o cerne da nossa liturgia. E por isso, né, por respeito, por admiração e por estarmos diante de um mistério, coisas que a gente consegue ver com os olhos, mas a gente não seria capaz de entender e de explicar, e é por isso que a gente se ajoelha. A fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Então ele une as mãos que nos mandou celebrar esse mistério. E o povo responde: santificai nossa oferenda, ó Senhor. Aqui vai dizer assim, uma notinha: nas fórmulas que se seguem, as palavras do Senhor sejam proferidas de modo claro e audível, como requer a natureza. Na noite em que ia ser entregue, vai dizer que tomou o pão, mantendo um pouco elevado sobre o altar, e prossegue: ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo. O padre, nesse momento, ele é persona Christi. Ele é a pessoa de Cristo. Ele se torna persona Christi. E aqui essa nota vai dizer que as palavras sejam proferidas de modo claro e audível, porque essas palavras aqui, elas não podem ser omitidas, elas não podem ser mudadas em nada. Essas palavras aqui, elas são imprescindíveis para que o mistério aconteça, para que a transubstanciação, para que o pão deixe de ser pão e se torne o corpo de Cristo, para que o vinho deixe de ser vinho e se torne o sangue de Jesus Cristo. Então essas palavras, elas não podem ser alteradas de maneira nenhuma. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mostra o povo a hóstia consagrada, coloca na patena, fazendo genuflexão para adorar. Então o padre vai mostrar para o povo e ele faz genuflexão para adorar o que agora é o corpo de Jesus. Aquilo que era pão e acabou, pelo mistério, acabou de se tornar o corpo de Jesus. E aqui eu gostaria de colocar mais uma nota, né, de uma coisa que eu acho que foi ensinada pela catequese um pouco mais antiga. Eu já perguntei e de fato a pessoa confirmou que foi ensinada que no momento da consagração, a pessoa de joelhos, fecha os olhos e reza alguma coisa. Esse ensinamento, ele não está correto. No momento da consagração, você de joelhos, você fica com os olhos fixos no mistério, olhando para aquilo, né? Aquela ação salvífica que está sendo realizada na sua frente. Você é testemunha disso, você foi escolhido, você foi permitido pela igreja de estar ali naquele momento diante do mistério. Então que você fique olhando, que a gente fique olhando diretamente para o mistério, com os olhos abertos, fixos e em silêncio, sem dizer nada. Do mesmo modo, ao fim da ceia, né, fazendo memória aquilo que Jesus fez,
O padre, persona Christi, toma o cálice nas mãos, mantendo um pouco elevado sobre o altar e prossegue. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo, inclina novamente o padre e diz as mesmas palavras de Jesus: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Aqui, esse por vós e por todos, eu já vi alguns padres rezando que será derramado por vós e por muitos. Como eu disse, as palavras elas não podem ser alteradas. Isso é imprescindível para que o mistério aconteça, para que a transubstanciação aconteça. Né? A igreja ela tem essa forma. As palavras elas devem ser ditas, né, com essa forma. Então não pode ser alterado. Mostra o cálice ao povo, coloca-o sobre o corporal e faz genuflexão para adorar. Isso é o padre fazendo. Coloca sobre o altar e faz genuflexão para adorar aquilo que era vinho e agora é o sangue de Jesus. Em seguida diz, eis o mistério da fé. E aí o povo aclama. Se aclama essa oração aqui, o povo se levanta. Né? Nesse momento o povo se levanta. Por quê? Porque ele vai dizer, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Quem anuncia, anuncia de pé. Ninguém coloca uma vela debaixo da cama, né, ou um candeeiro debaixo da cama, porque não vai iluminar nada. De que serve um arauto se ele fala baixo e escondido? Aquele que fala, que aclama o Senhor, que anuncia o Senhor, deve anunciar de pé, e é por isso que nesse momento você se levanta. No caso das outras orações, você pode continuar de joelhos até que acabe, né, essa oração eucarística. Isso pode ser feito segundo a sua vontade. Tá? O sacerdote de braços abertos, depois dessa oração, celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, né, da paixão de Jesus que nos salva, da gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua vinda, nós nos oferecemos em ação de graça esse sacrifício de vida e santidade. Aqui eu queria fazer uma nota de rodapé, que lá no Catecismo da Igreja Católica vai dizer lá no número 1354 a respeito da anamnese, que é justamente esse momento. Na anamnese que se segue, a Igreja faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Jesus Cristo. Ela apresenta ao Pai a oferenda de seu Filho que nos reconcilia com Ele. Então, essa parte da consagração ela é chamada de anamnese. Né? Justamente isso que a gente está falando aqui. Ó. Faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa. É isso que vai dizer aqui. Ó. Vamos de novo. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei o alimento nos corpos, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho. Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E o povo diz, fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Continuando, que ele faça, lembrando que isso aqui é a oração eucarística número 3. Se for outra oração, vai ser outra, as orações aqui vão ser um pouco diferentes, tá? Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires. Durante a missa, aqui, quando aparece o nome da Virgem Maria, de São José e de Jesus Cristo, nós inclinamos levemente a nossa cabeça. Tá? Então você faça uma inclinação quando você ouvir durante a celebração da Santa Missa o nome da Virgem Maria, de São José e de Jesus Cristo. Tá? E o santo do dia que vai dizer, né? Não estou dizendo que você deve se inclinar. Os vossos apóstolos e mártires, e aqui também vai dizer que o padre pode colocar o nome do santo do dia ou padroeiro. E todos os santos que não cessam de interceder por nós.
E aí o povo responde: fazei de nós uma perfeita oferenda. E aqui vai continuar, né, a oração eucarística. Não vou falar tudo porque senão vai ficar um pouco extenso, tá? E aí eu vou passar lá para o final, né, da oração, que vai dizer assim: ó, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a ele, esperamos também nos saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor, a todos saciai com a vossa glória, é o que o povo responde. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. E aí vai dizer aqui na rubrica: ergue o cálice e a patena com a hóstia, dizendo. Quem faz isso? Que ergue o cálice com a patena dizendo. Quem faz isso é o padre, é aquele que está presidindo. E aí ele faz esse movimento. E diz a oração que é própria dele, o povo não faz essa oração junto. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Algumas pessoas, como eu disse, na tentativa de ser fiel àquilo que o padre está celebrando, fazem também assim com a mão, né? Mas nesse momento você não tem necessidade, não está prescrito que você estenda a sua mão para rezar essa oração, até porque essa oração é própria do presidente da celebração. É o padre, é o sacerdote que faz ela, você não faz. E aí o povo só responde no final, concordando, lógico, com essa oração. Amém. Tá? E depois a gente, o povo vai aclamar, vai continuar aqui: concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Não, mentira. Isso aqui, eu estou lendo uma parte aqui que é na missa dos fiéis defuntos. E aí a gente vai terminar essa parte da oração eucarística propriamente dita. Continuando, né, depois da oração eucarística propriamente dita, nós vamos para o rito da comunhão, tá? E aí existem aqui algumas variáveis daquilo que a gente da oração que o padre faz antes do Pai Nosso, que pode ser obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer, e aí reza o Pai Nosso. Ou pode rezar: rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou, que é muito comum. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e liberdade de filhos, digamos, juntos. Ou, antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal da reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou, também é bastante comum. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, e aí o povo vai rezar junto com o padre o Pai Nosso. O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Também é um gesto próprio do padre, né? Essa de erguer os braços para rezar o Pai Nosso. Não é prescrito que o Pai Nosso seja rezado, né, com as mãos assim, né? Existe simbolismo nisso, que nós estamos pedindo as bênçãos de Deus, pedindo que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós pedimos, né? O Pai Nosso tem alguns pedidos contidos na oração dele, e existe simbolismo nisso, mas aqui no Missal não é previsto, não é prescrito que a gente reze com as mãos dessa forma. Então, você que está acostumado a fazer pode continuar fazendo como um ato de piedade, mas se você não vê necessidade, também fique à vontade para não fazer, visto que a nossa Santa Mãe Igreja não prevê que isso seja feito, tá? E depois do Pai Nosso, o sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos ainda: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Isso é uma coisa que o povo sempre quer rezar junto, né? Em algumas paróquias os padres ensinam com bastante caridade, no momento oportuno, né? Aquelas coisas que não fazem parte das respostas do povo. E essa aqui é uma que o padre, que obriga, vai dizer: o sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí o povo responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O povo
conclui a oração. O sacerdote, ainda de braços abertos, diz em voz alta: Senhor Jesus Cristo, o sacerdote, sozinho, sem o povo, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Então, o padre também faz essa parte, é próprio do padre, o presidente da celebração é que faz. Aqui, o sacerdote vai unir as mãos: vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O sacerdote, estendendo e unindo as mãos, acrescenta: a paz do Senhor esteja convosco. Corresponde: o amor de Cristo nos uniu. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote acrescenta essas palavras ou estas semelhantes: irmãos e irmãs, saudai-vos em Jesus Cristo. Ou, como filhos e filhas de Deus, da paz, saudai-vos como gesto da comunhão fraterna. Ou, em Jesus que nos tornou todos irmãos e irmãs, com sua cruz, saudai-vos como sinal de reconciliação e da paz. Ou, no Espírito de Cristo ressuscitado, salvai-nos como sinal de paz. Aqui a rubrica vai dizer, lá no 129, da página 501 do Missal Romano: se for oportuno, o diácono ou o sacerdote acrescenta essas palavras ou outras semelhantes. O que quer dizer? Que se for oportuno, que se dê oportunidade de o povo dar o abraço da paz. Se for oportuno. No caso, nós estamos hoje vivendo um tempo de pandemia, ou seja, então, nesse tempo não é oportuno. Antes da pandemia, já há algum tempo, foi orientado pelo nosso Papa, hoje Papa Emérito, o Bento XVI, foi orientado pelo Papa que o abraço da paz ele fosse reservado para momentos bastante oportunos, bastante específicos. Por quê? Ele, de forma bastante resumida, o que ele percebia é que em muitas comunidades de fé, os fiéis, eles se exaltavam muito, eles ficavam muito agitados no momento do abraço da paz e se movimentavam muito, bastante. Aqui vai dizer assim, olha como que vai dizer aqui na rubrica: e todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a paz e a caridade. O sacerdote saúda o diácono ou o ministro, ou seja, o sacerdote ele saúda o diácono ou o ministro. Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio. Antes disso, aqui já vai continuar, mas antes disso. Então, é por isso que o Papa Bento XVI orientou que fosse deixado para momentos mais oportunos mesmo. Qual que é o momento muito oportuno do abraço da paz? A celebração do dia 1º de janeiro, que é um dia de festa mundial, um dia que é uma celebração especial, por alguma ocasião, que possa se dar esse abraço da paz. Porque nós estamos aqui fazendo a liturgia eucarística. Nós estamos, mais uma vez, entramos às portas de um lugar que deveria ser secreto para aqueles fiéis realmente. E é preciso que a gente tenha um cuidado, um zelo muito grande com tudo que a gente vive dentro dessa celebração eucarística. E o que acabava acontecendo no momento de abraço da paz é que virava uma hora do recreio um pouco antes da comunhão eucarística, que é o ápice da sua vida, do seu encontro com Jesus, da liturgia da Santa Missa. É o ápice daquilo que você vive, da espiritualidade da Santa Missa, e o povo ficava muito disperso, e isso acabava atrapalhando muitas pessoas, e porque as pessoas, como um gesto de caridade, de bondade e de coração aberto, elas queriam às vezes sair do seu lugar, estava num banco e corria a missa inteira dando um abraço da paz e ia lá do outro lado, e às vezes o padre fazia isso também. Amados, é lógico, isso é um gesto de caridade, de amor, de bondade, fraternidade, só que
não é conveniente nesse momento. Por quê? Por conta dessa exaltação, o povo fica muito disperso às portas do banquete do Cordeiro. Então é por isso, né, que foi orientado que se colocasse, sim, né, não é proibido, não foi proibido, mas que se colocasse em momentos bem oportunos. Uma nota de rodapé que eu coloco: além do povo ficar muito exaltado, de ficar muito agitado nesse momento, as pessoas fazem de maneira muito fria, né? As pessoas parecem que querem bater uma meta de apertos de mão, né? E faz um aperto de mão assim, te dá a mão olhando já para o outro que ela vai apertar a mão. Então ela te deseja paz, Jesus, paz de Cristo. Não, né? Nesse momento eu gosto de dizer sempre que você, quando for de fato dar a paz, né, às pessoas, e previsto que você faça isso, né, para a pessoa que está do seu lado direito, para a pessoa que está do seu lado esquerdo, de forma sóbria. Que você deseje de fato que a paz de Jesus esteja com ela. Qual que é a paz de Jesus? Eu gosto de citar o exemplo que Jesus estava sempre em paz. Naquele momento que ele estava no barco com os discípulos e aí veio a tempestade, Jesus estava dormindo, estava em paz. Os discípulos ficaram todos doidos e estavam achando que o mundo ia acabar, que ia morrer todo mundo, que o barco ia afundar, e Jesus estava em paz, né? E a paz que Jesus dá para nós é aquilo que ele fez. Ele pediu para a tempestade, ordenou que a tempestade fosse acalmada e ela foi acalmada. Então a paz que você deve desejar para a pessoa que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo é essa: que a paz de Jesus esteja contigo. Não estou dizendo que desejo que todas as tribulações sejam afastadas da sua vida, mas que no momento que elas estiverem batendo na sua porta, que você estiver nesse barco na tempestade, que Jesus esteja com você e que a paz dele esteja com você. Amém? E aí vai continuar aqui, vai dizer, né, a continuação aqui, sacerdote faz genuflexão, e todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a paz e a caridade. O sacerdote saúda o diácono ou o ministro. Foi o que eu acabei de dizer. Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado, né? Então nós estamos ali num momento de paz diante de Jesus, que está exposto no altar. O pão consagrado sobre a patena, e coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio. Essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Ora, a oração que o padre faz em silêncio, e é muito bonita, né? Enquanto isso, canta-se ou recita-se o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aqui na rubrica vai dizer uma coisa que eu não sabia, vai dizer essas palavras: Cordeiro, ele pode ser repetido várias vezes, se a fração do pão demorar um pouco mais, né? Se o padre, às vezes, se demorou um pouco e atrasou, vamos dizer, pode continuar dizendo esse Cordeiro de Deus por mais outras vezes, desde que no final, a última vez, digas: dai-nos a paz, ao invés de tende piedade de nós, né, do Cordeiro. Sacerdote de mãos unidas, reza em silêncio. Mais uma vez, o sacerdote reza em silêncio depois do Cordeiro. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai, ungindo com o Espírito Santo pela vossa morte, destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separai-me de vós. É uma oração própria do sacerdote. Essa eu nunca tinha visto, essa que eu já tinha ouvido, né, ali no altar eu já tinha ouvido o padre dizendo: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que eu vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Olha que lindo aqui isso que o padre fala, né? Em silêncio. O sacerdote, mais uma vez, faz genuflexão, toma a hóstia e, levando-a sobre a patena, diz em voz alta, voltando para o povo: felizes os convidados para a ceia do Senhor. E aí, ou
felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, ou eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa é bastante comum. Ou quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui tem mais duas, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. E aí, falando isso, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Lembrando que o Cordeiro de Deus é o próprio Jesus. A gente falou sobre o Cordeiro lá nos símbolos, né? Os símbolos cristãos. E acrescenta: com o povo uma só vez. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. É a resposta que o padre dá junto com o povo. O sacerdote voltado para o altar reza em silêncio. Mais uma vez, outra oração que ele reza em silêncio: que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Ele comunga o corpo de Cristo, depois segura o cálice e reza em silêncio: que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E comunga do sangue de Cristo. Toma a patena ou cibore, mostrando a hóstia um pouco elevada aos que vão comungar, diz a cada um o corpo de Cristo. Que vai comungar responde: amém. Esse já é o rito da comunhão mesmo, né? O diácono, ao atribuir a sagrada comunhão, procede do mesmo modo. Se houver comunhão sobre as duas espécies, observa o rito prescrito. Enquanto o sacerdote comunga o corpo de Cristo, inicia o canto da comunhão. Ou seja, aqui vai dizer que inicia o canto da comunhão quando o padre comunga, né? Enquanto ele comunga, pode-se começar a música, né? Pode começar o canto da comunhão. E também há quem diga que você só se senta depois que o sacerdote, né, persona Christi, comunga, né, do corpo de Cristo. E isso por uma questão de respeito, né? Eu não tenho aqui orientação no missal, mas você fique à vontade, né, para fazer segundo o seu costume. Enquanto aqui nós vamos agora, de fato, para o rito da comunhão. O rito da comunhão, eu gostaria de colocar aqui mais uma coisa. O que eu já disse, né, que esse é o momento, é o ápice disso que a gente vive na Eucaristia, o que a gente vive na missa. A comunhão com a Eucaristia, no momento em que você está na fila da comunhão, na procissão da comunhão, ali de pé, né, fazendo as suas orações, indo direto ao encontro de Jesus, lembrando que não haverá na sua vida outro encontro mais direto, mais claro, mais objetivo, mais pessoal, material com Jesus, a não ser na comunhão. É na comunhão que você encontra de forma material com o corpo e o sangue de Jesus. Então, é por isso que nós estamos aqui fazendo esse curso, é por isso que nós estamos aqui orientando o povo, cumprindo aquilo que pediu o coração de Deus, que o povo não se perca por falta de formação, por falta de orientação. É nisso que nós estamos focados nesse curso, nesse mini curso, em orientar, para que você seja fiel a tudo aquilo que a liturgia te propõe, que você consiga abrir os seus ouvidos e que aquilo caia direto no seu coração, para que produza fruto no momento em que você se encontre com Jesus. Que você, durante a fila da comunhão, se você se preparou de acordo com aquilo que a liturgia te propôs, desde o começo, desde tudo aquilo que você viveu lá nos ritos iniciais, na catequese, que é a liturgia da palavra, ouviu a palavra de Jesus, abriu o seu coração, foi orientado, foi exortado, seu coração ele foi aberto pelas palavras do sacerdote, que são as palavras de Jesus. Você, depois de ter vivido essa liturgia, que você tenha não passado por ela, mas que você tenha vivido realmente ela, é nesse momento que você vai se encontrar e a sua vida vai se encontrar com Jesus. Nesse momento é o encontro perfeito seu com Jesus. Então, que você possa, nesse momento, nesse encontro com Jesus, ter a consciência daquilo que você está comungando. O que a liturgia faz
é favorecer esse encontro. Tudo aquilo que nós vivemos na Eucaristia, ela vai culminar nesse momento. Ela deve favorecer o encontro com Jesus. Se você viveu muito bem a liturgia, você vai ter um encontro perfeito com Jesus. E tudo aquilo que vier depois vai reafirmar esse encontro e o desejo de você continuar fiel àquele Jesus que você acabou de comungar. A respeito da comunhão propriamente dito, existe algumas dúvidas, e isso, na verdade, eu queria colocar aqui o que diz um documento, essa é a instrução Redemptionem Sacramentum, que é da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, é o número 16 aqui, esse documento, e o que ele vai dizer a respeito da comunhão mesmo. Não é consenso, existe um certo polemização no que diz respeito à comunhão, se a comunhão ela deve ser recebida na mão, se ela deve ser recebida na boca, se a pessoa pode ficar de joelho ou não. Eu fiz uma formação em que o sacerdote disse, formação para ministro da Eucaristia, em que o sacerdote formador disse que a comunhão era para a mão do cara, era para receber com a mão, porque Jesus passou para os discípulos com a mão, não colocou na boca. Argumentos e argumentos. Então você, membro do movimento, eu quero colocar esse subsídio aqui para que você esteja à vontade, para que você saiba que você é livre para receber da forma que você quiser. Então vamos ao documento. Lá na Redemptionem Sacramentum, no número 91, vai dizer assim: na distribuição da Santa Comunhão, recorde-se que os ministros sagrados não podem negar o sacramento àqueles que o pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de recebê-los. Ou seja, a pessoa não está excomungada, a pessoa não está em pecado grave, Isso são coisas que o direito vai impedir, vai proibir que a pessoa receba a comunhão. Mas se ela não está proibida, ela não pode ser negada a comunhão. Portanto, todo católico batizado que não esteja impedido pelo direito deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim sendo, não é lícito negar a Santa Comunhão a um fiel pela simples razão, por exemplo, de que ele queira receber a Eucaristia de joelho ou em pé. Então, o fiel ele é livre para escolher a forma que ele vai receber a comunhão. Nesse momento, como eu disse, nós estamos em tempo de pandemia e a comunhão ela está sendo distribuída, inclusive, em alguns lugares com uma pinça litúrgica, que é uma pinça que pega o corpo de Cristo, o sacerdote pega com aquela pinça ali o corpo de Cristo e entrega na mão, não é na boca, por conta da pandemia, disseminação do vírus e tudo mais. Nesse momento, a igreja orientou que fosse feito dessa maneira. Então, nesse momento, a igreja nos orienta que é dessa forma, você não pode escolher. Mas, fora disso, você pode escolher. Você pode receber na mão, você pode receber na boca, você pode receber de pé ou de joelhos. Tá? Eu gostaria de pedir que você tenha caridade. Se você sabe que o padre, naquela localidade, naquela comunidade, que ele não gosta de distribuir a comunhão, de entregar a comunhão de joelhos, ou que você vá em outra fila, ou se ele orientou para que a comunidade, para que os ministros, para que o diácono faça da mesma maneira e entregue na mão, que você, sabendo disso que eu acabei de dizer, não crie caso, que você não polemize, que você não tente afrontar o sacerdote só por conta disso, tá? Que você seja fiel. A igreja nos orienta que se for para errar, a gente erra com ela mesma, erra dentro daquilo que ela manda. Então, eu sei que aquilo que o documento está dizendo é isso, mas que você não afronte o sacerdote, que você não perca esse momento de comunhão perfeita, para, às vezes, entendo que você tenha um grande zelo pela comunhão, respeito por Jesus e deseja recebê-lo de joelhos. Concordo, acho que é muito válido, incentivo que faça, mas que você
procure não afrontar, porque isso vai fazer com que as pessoas percam a paz para aquele momento e que você muito mais ainda, né? Então, os conselhos são justamente esses, tá? Então, depois da comunhão, você comunga o corpo de Cristo, vá para o seu lugar e adore Jesus que está dentro de você. Jesus não está no sacrário. O sacrário nesse momento deve estar com as portas abertas e vazio. O sacrário nesse momento é o seu coração, é o seu corpo. Você é o templo vivo de Jesus, da Eucaristia. Então você vá para o seu lugar e adore Jesus à sua maneira, né? Que está em você. Jesus que está em você, o seu corpo, demora mais ou menos 15 minutos para consumir aquela partícula que você comungou, né? O seu corpo, ele demora mais ou menos 15 minutos. Então, durante esse momento, esses 15 minutos, que a gente deveria se atentar o máximo para aquilo que a gente vive durante esses 15 minutos. Comer, nem pensar, né? É uma coisa que é bem clara, né? Não comer durante esses 15 minutos, pelo menos. Então, se você acabar de participar da missa ali, por mais rapidinho que seja, né? Não é possível que você vai sair tão correndo para comer a pipoca que está lá fora. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que naquele momento que Jesus ainda está dentro de você, que você procure fazer a adoração, né? Às vezes as nossas comunidades, elas não nos dão a chance, né, de fazer essa adoração. Quando o padre acaba de distribuir a comunhão, aqui vai dizer assim, o sacerdote pode voltar à cadeira. É aconselhável guardar um momento de silêncio ou recitar algum salmo ou canto de louvores. Para quê? Para que você continue tendo tempo de adorar Jesus ali. Não só aquele tempo que a comunhão é distribuída, porque se você fica por último, aquele tempo seu é bem diminuído, né? E às vezes o sacerdote ele já termina ali, ele já vai fazer a purificação e já continua, né? Vai para os ritos finais mesmo. Então, que a gente saiba mesmo que o padre não dê esse tempo, às vezes que a gente continue ali no final da celebração, né? Sem aquele burburinho, sem aquela resenha que a gente gosta de fazer no final da missa, né? Por algum tempo que a gente fique adorando a Jesus, tá? Esse é um conselho que é recomendável porque ainda somos templos vivos de Jesus. E todos com o sacerdote rezam algum tempo em silêncio, né? Que vai dizer se ainda não o fizeram. Em seguida, o sacerdote abrindo os braços, diz a oração depois da comunhão. Ao terminar, o povo aclama Amém. E aí a gente vai direto para os ritos finais, né? Os ritos finais que são ali a última coisa da missa, né? E que às vezes a gente não presta nem atenção, mas que está aqui no missal. Se necessário, faça breve comunicação ao povo, né? Que são aqueles avisos. Segue o rito de despedida, o sacerdote abrindo os braços saúda o povo, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, Ele está no meio de nós. Antes disso, tem umas orações, os folhetinhos normalmente trazem, que essa oração depois da comunhão, elas são muito bonitas, muito bonitas. Essa aqui é da Epifania, vai falar assim, ó Deus, guiai-nos sempre e toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, essa oração, na verdade, essa oração aqui, ela está antes dos ritos finais, ela é depois do rito da comunhão, tá? E aí, passa para o rito final, que é esse que eu disse, que são os avisos, o Senhor esteve convosco, Ele está no meio de nós, e aí a bênção do sacerdote, né? Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em alguns dias ou ocasiões, essa forma de bênção poderá ser substituída de acordo com as rubricas por outra forma mais solene ou pela oração sobre o povo. E aí, no final, depois o diácono ou o próprio sacerdote diz ao povo unido as mãos, pedir paz, e o Senhor os acompanhe. São muito bonitas todas essas orações.
A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Ou glorificai o Senhor com a vossa vida, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Em nome do Senhor, e de em paz o Senhor vos acompanhe. E essa aqui, que é a minha preferida: levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Então, o povo responde: graças a Deus. E chegamos ao final, né, da celebração eucarística e o final da Santa Missa. E, como eu disse, se você pode, fique mais alguns minutinhos adorando Jesus, né? Sem se preocupar, lógico, com o relógio, contando os 15 minutos, mas que você possa ainda adorar Jesus na sua vida. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado o máximo, que a partir disso você tenha uma comunhão com Jesus, que é o objetivo principal desse mini curso, né? Favorecer, já que nós estamos falando de liturgia, a liturgia deve favorecer o encontro com Jesus, que você tenha esse favorecimento do encontro de Jesus na comunhão, na Eucaristia, depois de saber um pouco mais, né, sobre algumas orações que o padre faz, que a igreja faz, e que as orientações que foram passadas para que a gente bem celebre. Eu não sei se acabou o tempo, mas a minha vela avisou que chegou no final. Por último, eu gostaria de dizer, relembrar mais uma vez, que nós ainda temos ensinos adiante, né? E que temos ensinos anteriores. Então, todos esses ensinos eles estão descritos na descrição. Existe um link de todos os ensinos na descrição do vídeo que você pode acessar para que você se situe exatamente onde é que você está no curso, tá? Então, você é convidado a prestar atenção nessa ordem e tentar seguir, né, todos os dias, ou à sua maneira, ao seu tempo, todo o curso. Algum material subsídio também vai estar na descrição do vídeo, né? Aqueles materiais que a gente colocar que são subsídio e algumas fontes, tudo isso vai estar na descrição do vídeo. Que você possa bem aproveitar desse curso e, se achar oportuno, se achar válido, pode compartilhar com outras pessoas, pedir que as pessoas também participem desse mini curso, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nos dê a graça da sua presença todos os dias, que a gente procure a Eucaristia e ir à Santa Missa sempre mais a cada dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele também abençoe e esteja com você, que o Espírito Santo nos anime sempre a estarmos juntos em unidade, em comunhão, que é aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos sempre. Que Deus te abençoe. Eu falei nesse curso, falei essa aula, fiz essa formação, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.